Na mesa tem presença da santidade. Na mesa tem a presença do pão. Na mesa tem a presença do vinho. Mas a mesa tem algo que não condiz com o céu e não com a realidade daquilo que Jesus ensina. Há uma discussão, há um mover entre os discípulos dizendo: quem é o maior? Quem prega melhor? Quem canta melhor? Quem toca melhor? Há uma discussão ali. E Jesus, ele se levanta na mesa, na qual nós vemos os versos 12, ele tira as suas vestimentas. E quando ele tira as suas vestimentas, ele coloca uma toalha, ele enche uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Ele continua sendo filho de Deus, ele continua sendo mestre, ele continua sendo o Senhor, mas na sua singeleza e humildade ele se faz sério. O que eu quero falar com a igreja nessa noite é aquilo que nós devemos entender: o que é o céu. O céu tem um projeto, o céu tinha um projeto. Que projeto é esse? O projeto de enviar a justiça de Deus para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E Deus, no seu projeto, ele envia o teu filho, uma mulher agraciada, uma mulher na qual foi agraciada para levar na gestação o Filho de Deus. Assim é conosco. Você não lembra como você estava no ventre da sua mãe. Eu não lembro como estava no ventre da minha mãe. Nós não lembramos, mas todos nós passamos por esse processo. Estávamos no ventre da nossa mãe, e quando nós estávamos no ventre de nossas mães, o Deus Todo-Poderoso olhou para nós. Ele chamou pelo nome, Ele te escolheu, Ele te separou, Ele te selou. Glória a Deus. E o processo de Deus é assim. João capítulo 6, verso 44. Jesus fala especificamente assim: ninguém pode vir a mim se aquele que me enviou o não trouxer. Resumindo para você entender: ninguém pode ir ao Senhor Jesus se Deus não o levar. A cada um de nós, na caminhada, aqueles que vieram primeiro, aqueles que tiveram a felicidade de ter um lar com gerações seguindo o Senhor, eles foram no início do caminho e começaram a servir o Senhor. Alguns no meio do caminho e alguns no final do caminho. Assim foi com o Senhor. Antes mesmo do Senhor, quando estava em formação no ventre de Maria, ele já era perseguido pelas trevas. As trevas não querem que a luz venha. As trevas não querem que a verdade seja dita. Então Deus, na sua graça e misericórdia, eu vou pular e vou resumir, irmãos, para você entender e chegar na conclusão da mensagem, para que você saia daqui abençoado. Amém, glória a Deus. Há um censo em Belém. E José e Maria estão procurando um lugar, porque o Senhor está à porta. O Senhor está à porta. Aleluia, O Senhor está à porta. E nenhuma casa quer receber, nenhum alojamento quer receber. Ninguém quer receber o Filho de Deus. Mas há um lugar
simples, singela, um estábulo, um aprisco, um curral. E naquele ambiente, naquele lugar, o Senhor vem. Eu quero dizer à igreja, toda vez que Jesus se apresenta, o céu se abre. Aleluia! Toda vez que Jesus se apresenta, os céus se abrem. Aleluia! E o céu naquela noite se abriu. E a glória de Deus, a dimensão celestial, os anjos, anunciando que o Salvador chegou. Resumindo, Jesus, como nós, fomos alimentados, trocados, choramos, caímos, nós crescemos, tivemos a nossa criancice, a nossa infância. E a palavra de Deus fala que Jesus crescia em estatura e no conhecimento. Eu posso imaginar o seu pai José, como um bom carpinteiro que é, com o seu filho no colo, ainda pequeno, levando até o seu ambiente de trabalho, para que ele pudesse já se acostumar, sem José saber, que aquela matéria-prima seria a nossa libertação. Então Jesus cresce. E Jesus, com 12 anos, por 3 dias, os pais procuram o Senhor e não encontram. E quando passa 3 dias, José e Maria encontram Jesus e falam para Jesus: por que fizeste isso? Nós estávamos te procurando. E Jesus responde: por que me procurais? Não sabia que eu estava na casa do meu pai, resolvendo assunto do meu pai. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Glória a Deus. Jesus cresce. Entenda o raciocínio. Isso é bíblico. Jesus cresce. José já não está mais, mas quem toma conta da carpintaria agora é Jesus. Eu lhe pergunto: quantas mesas Jesus fez? Quantas mesas ele construiu? Quantas madeiras que o mundo não quis? Quantas madeiras ásperas, torta, com nó, que eram dispensadas? Mas Jesus, quando ele tomou as madeiras em suas mãos, ele planeou, ele endireitou, ele tirou toda a aspidez, ele tirou todo o nó, ele fez isso comigo, fez isso com você, para que tenha de igreja aquilo que o Senhor faz. O Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus que continua fazendo as coisas. É o Deus que continua fazendo milagres. Mas Jesus, ele vai ter que começar o seu ministério. Assim como cada obreiro, cada um que vem no ministério tem que começar. E Jesus vai começar a caminhar. Eu quero que você volte lá no Éden. Com o pecado estabelecido, o casal é expulso, o Senhor coloca os querubins. Mas tem algo lá no jardim do Éden que fica circulando, que fica caminhando. Essa é a espada da justiça de Deus. E Jesus vai começar o ministério. Mas tem algo diferente no deserto. Tem algo diferente no deserto. O céu está diferente no deserto. Tem um culto lá no Jordão. E tem um vento que sopra os 4 cantos de Israel, que atravessa a fronteira de uma forma que
transforma e liberta. E Jesus sabe. E quem está lá no Jordão? A palavra de Deus fala aqui que havia uma multidão naquele lugar. Uma etnia de pessoas, classes sociais. Havia oficiais, havia o governo, havia a igreja naquele local. Mas havia um homem lá separado, que proclamava e anunciava: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Aleluia. Glória a Deus. E nesse ambiente, onde todos estavam ali, João pregando, João clamando, num ambiente como esse, eu quero que você saiba que chega Jesus. E quando Jesus chega, a multidão não sabe quem é, a multidão não conhece. Então João olha e ele muda a pregação. Arrependei-vos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para que você entenda o ministério de João, o ministério de Jesus, ele começa no cenário que é improvável. O mesmo cenário lá é o mesmo cenário de hoje. Em Lucas capítulo 3, verso 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: no 15º ano de Tibério César, imperador de Roma, aonde o governador da Judéia era Pôncio Pilatos, aonde o tetrarca da Galileia era Herodes, juntamente com seus irmãos Filipe e Lázaro. E havia também no templo 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E o que eu falo para vocês é um ambiente de opressão, um ambiente de perseguição, um ambiente onde o povo tinha que pagar imposto, não tinha o que comer, uma situação precária, subjugado por Roma, mas o templo estava corrompido. Por que corrompido? Porque pela lei levítica só podia haver um sumo sacerdote, e havia uma cadeira para 2 sumos sacerdotes. O que eu quero dizer para você, igreja, que o cenário que Jesus e João Batista começaram a proclamar a libertação e o batismo dos céus é o cenário que nós encontramos hoje. Ou você não consegue observar a sua volta? Ou você não consegue saber o que acontece à sua volta? É o mesmo cenário. A situação é a mesma. A precariedade é a mesma. As dificuldades são as mesmas. A dificuldade do pregador no Jordão é a dificuldade do pregador hoje. Mas tem uma coisa que é diferente. Quando Deus está presente, tudo acontece. Jesus sabendo. Glória a Deus. Jesus entra no Jordão. E quando Jesus entra no Jordão, é como o mar vermelho que se abre. É como o Jordão e como Josué que se abre. Quando Jesus entra no Jordão e se aproxima de João, João olha para ele: quem sou eu? Quem somos nós? É a nós que devíamos ser batizados por ti, é a nós que devíamos ser direcionados por ti. E o Senhor vem a mim. E Jesus fala: por enquanto, que toda a justiça
abençoada. Lembra da justiça. A justiça de Deus começa a ser feita lá no Jordão. A palavra ela veio ao Jordão, ela não veio ao templo, ela não veio a Pilatos, ela não veio a César, ela veio ao Jordão. E quando Jesus é batizado, ele levanta, e toda vez que Jesus se apresenta, o céu se abre. O céu se abre. E o céu se abre e a palavra é o quê? Eis meu filho amado, a quem me comprazo. O Espírito Santo, como promessa e como justiça de Deus, vem sobre ele. É bonito de ver. Quando nós nos batizamos, é bonito de ver. Quando nós vamos para o ministério, é bonito de ver. A comemoração é todo lindo. Mas todo ministério tem um deserto pela frente. Todo ministério tem um deserto pela frente. Eu gosto desse silêncio. Medita mesmo. Quer pregar a palavra, quer servir a palavra, quer servir a mesa, quer ministério, sempre vai ter um deserto à frente. E o Espírito que desceu, o Espírito que conduz e leva Jesus ao deserto. E no deserto, 40 dias, 40 noites. Tira da sua mente que o deserto de Israel, na fronteira do Egito, onde está o Monte Sinai, tira da sua mente que é areia da praia, que é areia do Cerrado, que é areia lá do Nordeste. Tira da sua mente. Deserto é espinho, deserto é arroio, deserto é pedra, deserto é vale, deserto é montanha. É nesse cenário que Jesus está. 40 dias, 40 noites. A cada dia, para que você saiba, é um ano do povo desobediente no deserto. Aliança no deserto com o povo de Israel, a qual descumpriram. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, e lá no Monte Sinai, uma semana antes, o povo ouviu a voz de Deus e não suportou a voz de Deus, falou para Moisés: você fala conosco, Moisés, porque nós não suportamos, e tudo que o Senhor falar nós vamos obedecer. Momentaneamente. E Moisés sobe. E Moisés, 40 dias, 40 noites. E Jesus no Monte Sinai, recebendo aquilo que é mais precioso, o que? A palavra. A palavra. E Moisés estava lá, já não há mais harmonia lá embaixo. Lá embaixo está Arão. Lá embaixo está o povo. E no final do monte está Josué e Caleb. Mas lá no arraial se levantam e diz: precisamos arrumar um jeito, porque o teu irmão que está lá em cima já deve estar morto. Então nós precisamos de um Deus, precisamos adorar. Então vamos pegar ouro, vamos fazer um bezerro, e vamos tocar, e vamos dançar, e vamos comemorar, porque é o Deus que nos libertou. Eu quero que você entenda. Moisés está no alto com a palavra de Deus em mãos. E lá no alto Deus já fala para Moisés: Moisés, desce, porque teu povo já pegou. E Moisés desce. E muitas vezes aqueles que são escolhidos, muitas vezes aqueles que são separados por Deus, eles se enganam. Assim foi com Josué. Quando Moisés desce, ele falou: está tendo festa lá no arraial. E Moisés fala: não é festa dos vencidos, nem dos vencedores. E quando chega lá, o primeiro impacto é que ele vê aquela cena, a palavra foi quebrada. Então Jesus está no deserto para consertar o erro do passado. Não só para consertar o erro do passado, mas para nos favorecer agora que estamos aqui. É por isso que ele
foi no deserto. E Jesus ficou 40 dias sem comer. É impossível ficar no deserto como ser humano que somos. E lá no deserto de Israel, ficar 40 dias sem água. Não tem como. De dia, um calor extremo. À noite, um frio insuportável. Então não tem como ficar no deserto 40 dias sem comer, sem beber. Então Jesus ele fez um meio jejum. Ele bebeu água, sim. E no deserto, quando já estava terminando a tentação, é nessa hora que o inimigo apresenta. É quando a enfermidade bate a tua porta. É quando o desemprego bate a tua porta. É quando o teu ministério parece que tudo está desfazendo. É nessa hora. A aprovação não foi no primeiro, no segundo, no terceiro. A aprovação foi no último dia. E quando você está mais debilitado, quando parece que você quer chutar o bolo e largar tudo. E um dia que já não pensou assim. Eu pensei assim. Mas toda vez que eu olho e penso, eu olho lá atrás. Onde eu estava, onde estou. Eu me lembro do Senhor. Então não tem como. É nessa hora que você é tentado, nessa hora que você é subjugado, é nessa hora que você é colocado à prova. E só os fortes suportam. E só os fortes ficam. E qual foi a palavra do inimigo? Eu tenho fome. Tenho sede de justiça. Manda essas pedras se transformar em pão. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Leva até o umbral. Te atira daqui. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a ti, e eles se socorrerão. Não tentará o Senhor nosso Deus. E por último, que muitos aceitam, levam no alto do penhasco, e lá mostra toda a glória do mundo, toda a riqueza do mundo. Tudo isso te darei se me adorares. Está escrito que somente ao Senhor nosso Deus adorará. Glória a Deus. E a Ele dará ponto. Aprenda isso na sua vida. Eu oro para os olhos espirituais. Eu não oro para os olhos carnais. Eu deixo meu coração ser guiado pelo Senhor naquilo que o Senhor quer fazer. Assim é cada um dos servos do Senhor. Saiba disso. Diáconos, vocês saibam disso. A responsabilidade, porque é ministério. E é uma palavra forte que Jeremias fala no capítulo 48, verso 10. Maldito todo aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É duro, é difícil. Você acha que a mensagem de João no deserto, ela aliviou pelos governantes? Ele aliviou pelos oficiais? Ele aliviou pela igreja que estava presente? Não, raça de víbora. Palavra forte. Mas somente aqueles que têm o coração aberto no mover do Espírito Santo entendem a mensagem e a responsabilidade do céu sobre a tua vida. E Jesus, ele sai dali. Para que você entenda isso. Para que você entenda a mesa do Senhor. O cristão ele tem que ter 3 princípios na sua vida selado e marcado. Primeiro, a simplicidade. Segundo, humildade. E terceiro, servidão. Aquilo que nós lemos em João capítulo 13 mostra
servidão de Deus para com seus filhos. Mostra aquilo que todo cristão deve ser. Glória a Jesus. Eu quero concluir. Irmãos, as minhas pregações, todo esse tempo, todos esses anos, eu anoto, mas nem sempre eu cumpro aquilo que eu mantenho, porque o altar é do Senhor, o Espírito Santo é que nos conduz e que nos faz levar perante a mensagem dessa noite. Assim como foi a última mesa, em João 13, eu quero dizer para vocês, Apocalipse 19, 7 ao 9. A mesa celestial dos servos de Deus. Apocalipse 19 diz assim, verso 7: regozijemos e alegremos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprovou. E foi dado que vestisse de mim um fio puro e resplandecente, porque o linho e o fio são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vale a pena. A dor é momentânea, o sofrimento é momentâneo, a luta é momentânea. Ser fiel até o fim, te darei a coroa da vida eterna. Eu fico feliz, irmãos, por esse momento, porque até aqui Deus tem nos sustentado. Não reclame, não murmure, faça a obra, não desista. Para você entender Efésios 6, você tem que entender aquilo que Paulo quer dizer. Até o último instante, até o último momento, mantém firme. Unidos, uma região unida, uma igreja unida. Não olhar para quem tem mais, para quem tem menos, não. Uma igreja com um só corpo, um só alma, um só espírito, unificada no só mover de Deus. Isso é ser servo de Cristo. Que Deus abençoe a vida. Que Deus abençoe cada diácono. Que Deus abençoe cada pastor, cada obreiro. Que Deus abençoe cada irmão da igreja do Evangelho.